Cada vez mais a inteligência artificial faz parte das nossas vidas e dos negócios. Na indústria, o uso dessa tecnologia é essencial para impulsionar a inovação e garantir competitividade nos negócios. Quer saber mais sobre esse assunto? Então continue com a gente no Mabcast de hoje. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mafelo Visoto com você em mais uma edição do Mabcast, o podcast do setor de automação industrial da Mitsubishi Electric no Brasil, com veiculação no YouTube e também na sua plataforma de áudio preferida. Hoje eu recebo aqui dois convidados novamente para um bate-papo. O Alexandre Serain, que é gerente de marketing da Mitsubishi Electric do Brasil. Tudo bem, Serain? Tudo bem, Mafei, com você? Tudo ótimo, bom falar com você de novo. Realmente. E também o Renato Bedendi, especialista de produto e inovação da Mitsubishi Electric do Brasil. Bem-vindo, Bedendi. Olá, obrigado pelo convite. Da outra vez que a gente conversou era só áudio, agora estamos aqui estreando a cores no modo também. Vídeo aqui. Bom, a gente já falou de inteligência artificial, né, em outros Mabcasts, só que como é um assunto que está sempre se inovando, desenvolvendo, enfim, a gente vê que a agilidade, né, das transformações é muito rápida mesmo, sempre tem novidades. Então, eu queria saber de vocês qual que é o impacto da IA hoje na indústria. Começar com... Quem quer começar aqui? Fala sobre esse assunto. Bedendi? Assim, Então, o impacto, né, quando a gente fala do impacto da IA dentro da indústria, sempre tem o objetivo de melhorar produtividade, melhorar bastante a análise de dados, transformá-las, deixá-las mais rápidas e também aumentar a quantidade de dados que você consegue processar ao longo do tempo, objetivando aumentar a produtividade e também reduzir as interferências, as paradas na produção que podem ocorrer naturalmente com o funcionamento na indústria. Eu acho que um grande ponto também, né, que a gente hoje está escutando muito sobre inteligência artificial, né, então hoje nas rodas de amigos, rodas de conversa, a gente escuta muito, né, que estão tendo diversos avanços, mas na indústria sempre é um pouquinho mais devagar esses avanços, né, então ele passa talvez por uma fase onde é um uso mais residencial, um uso um pouquinho mais interativo, né, com pessoas onde vão se resolvendo muitos problemas, né, de lógicas, vão se melhorando a qualidade das decisões tomadas por uma inteligência artificial, até mesmo ele chegar para dentro de uma indústria, onde os erros não podem acontecer, ou os erros precisam ser evitados, né? Então ele está ainda numa fase de melhoramento de algoritmos, né, melhoramento de soluções, até chegar a realmente ser implantado definitivamente dentro de uma indústria, dentro de todos os processos, né? Então a gente vê muitas situações hoje engatinhando na indústria, mas ainda são muitos casos spots que a gente está vendo acontecendo. Então é uma questão de amadurecer mesmo os algoritmos, enfim, toda essa tecnologia para aplicar. Tem uma questão de custo também, que é muito alto, e aí você já vai fazer um investimento ali e não é o necessário. Tem isso, Bedendi? Tem sim. Quando a gente fala de qualquer mudança na indústria, tudo vai ser um pouco mais lento do que nós estamos acostumados, porque envolve níveis de investimentos muito mais altos. E também o tempo de implantação também é muito mais alto do que você simplesmente instalar um novo aplicativo no celular e já sair usando. A indústria você envolve muita parte de maquinário, mecânica, e isso não é simples de você modificar. Então por isso que isso leva mais tempo para se implementar mesmo. É normal isso acontecer. Quando eu estava fazendo a lição de casa aqui, eu fiquei procurando dados sobre o uso de IA na indústria, né, porcentagens, enfim, né. Bem difícil, né? E eu achei muito difícil, eu achei mais relacionado a empresas em geral, né, de acordo com a McKinsey, só neste ano de 2024, 74% das empresas do mundo já adotaram IA nos negócios. No ano passado esse número era de 53%, então já teve um aumento considerável. Só que na indústria não tem esses dados ainda, né, o que vocês podem me falar sobre isso? Bom, na indústria, como que está acontecendo, né? A gente, como eu comentei, existem diversas hoje situações que estão sendo feitos investimentos, estão sendo feitos testes, né? E tem muitos softwares hoje que já existem para poder auxiliar o desenvolvimento, né? Então a gente vê hoje muitos equipamentos sendo lançados com uma inteligência artificial embarcada, né? Então ele já consegue dar, por exemplo, alguns sinais de manutenção preventiva, para justamente evitar que o equipamento entre em falha, e isso geraria um custo muito mais alto, né, tanto na manutenção quanto uma fábrica parada. Então já começam a ter alguns expoentes. E na parte de software, a gente tem hoje muitos softwares que eles já estão começando a
por exemplo, você criar uma planta, criar uma fábrica nova totalmente virtual, fazer todos os testes necessários para qualificar se vai atender às necessidades, qual é o menor custo de investimento, antes disso daí começar a ser colocado em prática. Ou seja, você reduz talvez o tempo de investimento ou o tempo necessário para criar a aplicação, reduz o custo do investimento dentro de uma indústria por evitar erros ou evitar talvez que sejam feitas máquinas que depois precisam em curto espaço de tempo de correções, e você acaba tendo ali uma efetividade, uma eficiência da sua planta muito melhor depois na operação dela também. Então você vai começando a ter diversos expoentes que estão sendo testados, né, e aos poucos também estão sendo melhorados dentro da indústria. Então a gente vê hoje muitas aplicações que estão sendo feitas talvez na Europa, nos Estados Unidos. No Brasil a gente também está começando com algumas coisas de inteligência artificial generativa lá sendo aplicadas na indústria, mas ainda são expoentes, não é uma coisa que já está amplamente aplicado mesmo. Eu acho que isso vai acabar sendo meio que automático e gradativo, né? Conforme as plantas industriais forem se renovando, automaticamente essas tecnologias vão entrar. Então não tem como escapar disso, né? Hoje a gente pode dizer que o principal uso é com relação aos dados, a análise de dados mesmo, preditiva. Isso Principalmente na indústria, com certeza, é a análise de dados. Porque é muito importante monitorar o funcionamento de diversos equipamentos que são milhares, né, dentro de uma indústria de grande porte. São muitos dados gerados simultaneamente e fica humanamente impossível você avaliar tudo isso. Por isso que se entrega essa função para uma inteligência artificial fazer esse tipo de trabalho. E aí, ela detectar os pontos que podem gerar um asterístico ali, informando que pode causar uma possível falha, pontos que podem promover uma melhoria no processo industrial. Então isso só pode ser feito através de uma inteligência artificial mesmo, né? O desafio não é ter dados, é você saber administrar e analisar da melhor maneira, né? Hoje em dia já é possível, né, você coletar uma quantidade enorme de dados, né? Mas é necessário ter uma maneira também de processá-los e conseguir avaliar e detectar esses pontos de melhoria. E a gente está em que nível de qualidade dessa análise de dados hoje em dia? Quando a gente começou a falar alguns anos atrás de indústria 4.0, toda essa integração, a ideia era justamente que todos os equipamentos dentro de uma fábrica eles pudessem ser interconectados, gerando informações que de alguma forma elas se correlacionavam, né? Então você poder identificar que eventualmente um ar-condicionado de uma fábrica ele está gastando muita energia porque talvez uma isolação térmica de um equipamento está sendo mal feita. Então essa integração de dados, ela com a indústria 4.0 era o objetivo. Mas como o Bedendi comentou, muitas informações são geradas dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica, e o problema é como você pegar as informações que realmente são importantes, né? Então, toneladas de informações, de gigabytes, são gerados diariamente dentro de uma linha de produção. E como que a gente consegue fazer com que elas se conversem e você consiga cruzar as informações que elas são essenciais, né? Então a gente tem hoje diversos softwares supervisórios que eles já começam a fazer esse tipo de cruzamento de dados. Tem hoje muita interação humana ainda, né? Que as pessoas conhecem o processo e conseguem identificar quais são os pontos chaves. E agora essas inteligências artificiais, né, pelos algoritmos que estão sendo criados, estão começando a depositar informação dentro deles para eles entenderem realmente o que é importante para dentro de uma fábrica e o que não é, né? Ou seja, dessas toneladas de gigabytes que são gerados, aonde ele consegue pegar realmente o que é importante para a fábrica, para poder dar esses insights, né, de melhorias no processo e colocar isso de forma ali com que uma pessoa consiga gerenciar as informações e tomar as decisões corretas. E só uma coisa que eu lembrei aqui interessante, que era comum, ainda é nas indústrias, sempre ter aquelas pessoas que eram os planilheiros, né, que eles pegavam as planilhas com a quantidade enorme de dados e eles tinham que processar aquilo, fazer os filtros, as filtragens para poder conseguir separar o que era importante e o que não era, e com aquela separação aí sim entregar para os gerentes para se tomar as decisões do que se fazer. É necessário trocar um determinado motor porque ele está no fim da sua vida útil, está começando a apresentar falhas, coisas desse tipo. Mas hoje ainda tem essa figura do ser humano
escolhendo o que é importante ou não. Com certeza. Vocês acham que com a IA generativa isso tende a diminuir, não ter mais a necessidade de ter seres humanos para dar esse comando? Porque ela vai aprender sozinha e já... Com certeza o ser humano sempre vai ser uma ferramenta talvez essencial, sempre né? Então a gente sempre vai existir, sempre vai ter a necessidade da interação humana, né? É lógico que com o passar do tempo a gente ainda não consegue dimensionar qual vai ser a capacidade de uma inteligência artificial numa tomada de decisão sozinha, né? Mas até mesmo hoje, utilizando ferramentas, um ChatGPT, outras ferramentas, a gente vê que as respostas elas já são muito próximas do que um ser humano daria de resposta natural. Né? Então a gente vê que a qualidade, né, ou talvez o nível de interpretação, né, das melhores decisões, elas estão realmente chegando ali a pontos bem interessantes. Né? E dentro de uma fábrica, né, a gente precisa sempre também analisar. Porque quando você tem toda uma automação aplicada e talvez uma inteligência artificial por trás, que ela consegue tomar decisões em tempo real, isso é diferente de você passar a informação para um ser humano que vai ter que tomar uma decisão para depois aplicar para uma fábrica. Então, existem processos que talvez uma inteligência artificial ela vai estar embarcada talvez em nichos, né, de produção, em nichos de negócio, mas vão ter outras que vai precisar ainda lá passar por um ser humano para tomar uma decisão que efetivamente seria melhor para a fábrica, melhor para a empresa. Né? Isso assusta, né, Bedenji? Esse desenvolvimento todo. O humano tem que frear em algum momento. Olha, sinceramente, nós, assim, que já estamos nessa área, a gente não tem nenhum susto em relação a isso. Eu não me é normal. Eu não vejo, assim, riscos de acontecer algo mais grave em relação à utilização da inteligência artificial, né? Principalmente na indústria. Então, nessa parte eu estou tranquilo. Você também está tranquilo, Bedenji? Estranho. Olha, eu vou falar o meu pensamento, né? O que eu acho. É lógico que a gente hoje ainda não sabe até que ponto uma inteligência artificial ela vai ter a sua autonomia, né? Existem diversas leis que estão sendo criadas para isso, até mesmo assim fundamentais, né, basilares, né, para a criação de inteligência artificial, porque a gente tem que saber que os computadores ele tem uma capacidade de raciocínio, uma capacidade de memória até mesmo superior ao ser humano. Né? Então, aonde isso pode chegar, eu acho que isso ainda é um mistério para todo mundo, né? Até mesmo quem hoje está criando esses algoritmos, né? E a gente sabe que às vezes uma parametrização errada de um algoritmo dá uma resposta indesejada. Né? Então, a gente ter o controle, né, ou saber até que ponto uma inteligência artificial pode interagir livremente, eu acho que isso daí são os desafios de quem estão criando essas tecnologias precisa colocar essas barreiras. Né? Porque a gente sabe que hoje, principalmente com a internet, toda a informação descentralizada, a gente não sabe aonde que pode chegar uma inteligência artificial. Você falou do uso na indústria automotiva, né, que é bastante forte. Tem áreas que utilizam mais a inteligência artificial, segmentos da indústria? Eu diria que hoje na manutenção preditiva isso está sendo muito utilizado. Né? Por exemplo, a própria Mitsubishi já tem hoje um inversor de frequência que ele tem uma inteligência artificial para justamente poder automonitorar a capacidade dos seus circuitos internos. Então ele consegue já saber hoje com uma certa antecedência quando ele está próximo de dar uma falha. Ele já começa a avisar isso e consequentemente você numa parada programada de manutenção você já pode fazer uma substituição do equipamento sem deixar que a máquina quebre. Né? Ou seja, você reduz custos para a indústria, melhora a qualidade e também tem a questão mesmo ali da eficiência do sistema. Né? Você acaba gastando menos dinheiro por causa disso. Quando a gente entra hoje, talvez em outras áreas, talvez numa área mais de projetos, né? Existem hoje softwares que eles são extremamente capazes, né, de você colocar informações básicas, né, do que você espera de resultado, tanto de questões de investimento, capacidade produtiva. Você coloca diversos parâmetros para o software. Você dá, por exemplo, um layout de uma planta, ou a área, né, que você teria para construir uma fábrica nova. E esses softwares ele consegue hoje, já dentro dos parâmetros que você colocou, definir todo um layout de fábrica, definir maquinários, quantidade de pessoas, quantidade de equipamentos, para atingir aquela sua necessidade produtiva. Né? Então ele vai fazer diversas simulações, milhares de simulações, até ele chegar à conclusão de qual é a melhor solução que tem para atender a sua necessidade.
E com isso você consegue depois justamente criar um gêmeo digital, né? Você ter uma fábrica rodando dentro de um computador e você trazer isso para a realidade. Você construir uma fábrica onde você já tem todas as informações ali testadas e retestadas e com certeza vai ser um custo menor para criar uma fábrica do zero. Então, esse tipo de solução já existe, né? Já existem, por exemplo, plantas que estão sendo criadas dessa forma como teste dentro da Europa. E a Mitsubishi pode ajudar nesse sentido também, Bedendi. Com certeza, porque é uma tendência nos produtos que a Mitsubishi desenvolve de embarcar essa tecnologia de inteligência artificial. Assim como o próprio Serain comentou na parte de inversores de frequência, esse recurso já existir com foco total na prevenção de falhas e na solução rápida de problemas, que é o que a indústria precisa. E a tendência será essa. Conforme o tempo for passando, mais e mais dispositivos terão essa tecnologia embarcada. Com relação à inovação, Bedendi, a gente põe a IA para trabalhar sozinha e ela poderia criar coisas que o humano não criaria? Não, acho que não necessariamente. Quando vamos falar, focando a utilização na indústria. Se ela começasse a criar coisas novas, ela poderia talvez interferir na produtividade desejada que uma linha de produção, uma máquina tem dentro da indústria. Então, não seria com esse foco criar. E sim analisar o seu desempenho para que alguém enxergue isso e implemente essas melhorias. Tá? É um apoio para a inovação. Por exemplo, a indústria, o que mais se tem dentro de indústria são motores elétricos. O motor elétrico, ele para funcionar, ele tem que ter uma corrente elétrica circulando nele. Se você tem um sistema que monitora isso constantemente, se algo externo cause uma perturbação no funcionamento desse motor, naturalmente isso vai se refletir na corrente elétrica dele. Se você tem alguém monitorando isto, ou melhor, um dispositivo monitorando isso e interpretando que aquilo de vez em quando saiu do normal, isso vai gerar uma informação para a área de manutenção, por exemplo, poder atuar ali e evitar que aquilo deixe na mão, pare de funcionar quando ele mais precisa deixar, que é o momento que a máquina vai estar em operação. Então, esse é um exemplo legal de a utilização da IA na indústria com o objetivo de aumentar a produtividade. Você acha que ela pode servir também de base, então, para um profissional criativo e que quer inovar na indústria? Pessoalmente, ela pode fazer o uso da inteligência artificial? Com certeza, né? Acho que o ser humano, né, tem uma criatividade, ele tem um conhecimento como base, mas quando você joga isso para um computador, talvez a base de conhecimento do computador, por ter milhares de informações concentradas e, entre aspas, disponível para o computador acessar aquelas informações em tempo imediato, ele pode sim trazer outras soluções que talvez o ser humano não foi capaz de pensar naquele momento. Né? Então, soluções que talvez foram testadas, foram funcionais, e a inteligência artificial ela traz aquilo para você como uma nova solução, uma nova possibilidade. Então, se a gente pegar essas soluções e com isso adaptar para uma real necessidade, fazer pequenos ajustes, né, para condizer com o que nós temos hoje de necessidade, ela pode sim ajudar bastante para criar soluções inovadoras. Como que no dia a dia de vocês, trabalhando ou não, vocês fazem uso da inteligência artificial? Boa pergunta. Dia a dia? No dia a dia, ChatGPT. Eu acho que a gente já está tão envolto nisso que a gente já não percebe, né? Mas o nosso celular, muitas vezes você já pesquisando por um aplicativo, pesquisando por um produto, ele já começa a trazer um monte de informação que a gente muitas vezes não está esperando, mas é o que você precisava, né? Então, a gente acho que já está vivendo isso sem perceber, né? Mas o uso mesmo, né? Pegar um ChatGPT, pegar talvez ali alguma informação para poder dar uma melhorada em um texto, às vezes você fazer uma correção mesmo de alguma informação que você está precisando passar para frente só para ter uma segunda opinião, eu acho que isso no dia a dia eu já estou fazendo de uma maneira um pouco natural, né? Agora, sistemas industriais eu acho que a gente ainda está analisando com um pouco mais de cuidado, né? Onde a gente pode implantar, porque lógico a gente tem que fazer isso com uma garantia que realmente aquilo vai funcionar e não vai trazer mais problemas do que soluções. Tem que ter cautela. Um exemplo que eu quero trazer, uma vez nós tivemos a curiosidade de pegar o ChatGPT e pedir para ele
montar nós falamos exatamente assim, montar um programa para o CLP da Mitsubishi Electric para fazer o controle de 4 bombas hidráulicas. Nossa, bem específico. Bem específico. E aí ele saiu gerando ali o programa, né? Ele até gerou o programa em Ladder, né? Ladder é uma linguagem feita para programar CLPs. E vamos ver agora se isso aqui funciona, né? E aí pegamos aquilo e começamos a checar linha por linha de programação, e a gente pode dizer que cerca de 70% do que ele fez estava certo. Então, se a gente implementasse 100% daquilo que ele nos proporcionou, não iria funcionar. Uhum. Então, aí a gente teve que ter uma nossa intervenção para poder converter aquilo a 100% funcional. Então, por Mas, isso a gente está engatinhando nisso. Imagina que daqui 5 anos, você não acha que eles podem ter... Não. Que teria um 100% de acerto aí? Não, que lembra que os projetos de automação industrial, eles são muito específicos. Certo. Eles não se repetem, eles são 100%. Uhum. Cada lugar é um projeto específico que você poderia usar isso que, por exemplo, o ChatGPT nos fornecia como uma base e você alterá-lo e adaptá-lo para a sua real demanda. O que você acha, será que hoje que há uma demanda ainda dessa ajuda de inteligência artificial que, em geral, as indústrias ainda não utilizam? Uma demanda, né? Eu acho que isso está começando de novo, a surgir cada vez mais a necessidade, né? Então, existe aquele ponto, né, que existem muitas indústrias que talvez sejam um pouco mais resistentes, um pouco mais tradicionais. E eu acho que para esse tipo de indústria o risco de não se adaptar a essas necessidades é um pouco maior, sim, não que ela vai do dia para a noite deixar de existir, né? Mas eu acredito que para esse tipo de indústria, aos poucos elas vão se tornando cada vez menos eficientes, com resposta mais lenta para o mercado, e aos poucos elas vão começar a deixar de existir porque elas vão se tornando antiquadas. Mais obsoletas mesmo. Mais obsoletas, né? Se a gente for pensar hoje tudo no contexto de revolução industrial, tudo que foi acontecendo ali desde 1700 e pouquinho para hoje, todas as indústrias que não foram se adaptando, né, em qualquer uma dessas revoluções, elas se tornaram obsoletas também naquela época. Eu sempre me lembro da Kodak quando a gente fala disso. Perfeito, exatamente. Poxa, podia estar bombando hoje em dia, né? Exatamente. Então, o que vai acontecendo é isso. Eu acho que a diferença do passado para hoje, talvez é a velocidade. Uhum. Né? Antigamente, o que a gente via ali de uma revolução industrial que demorava 100 anos para ter uma outra revolução industrial, hoje a gente já começa a falar que em 50 anos já vai estar tudo diferente. Mas se a gente for ver ali uma indústria 4.0 para o que já está se falando de uma indústria 5.0, é uma diferença ali de 10, 15 anos. Então, nós precisamos continuar nos adaptando, continuar aprendendo, né? E começar a utilizar isso dentro do nosso dia a dia para justamente saber as novas tendências do mercado e não ficarmos desatualizados também. Uhum. Bom, Serain, gerente de marketing, mas já trabalhou diretamente com o cliente também, né, Serain? Perfeito. Quando você conversa sobre esse assunto com os clientes, você sente essa resistência? Como que é o argumento de vendas? Olha, tem todas as pessoas, né? Tem pessoas que acreditam que isso daí vai ser uma coisa muito para o futuro, que ainda não é uma realidade, talvez tão urgente que está acontecendo, né? E a gente já vê realmente muitas outras indústrias ali que eles já estão começando a pedir isso, a precisar disso para a linha de produção deles, né? Então a gente tem hoje, por exemplo, muitas empresas que quando estamos apresentando os nossos softwares, isso já é uma das perguntas que eles fazem direto, né? O que você tem de inteligência artificial dentro do seu software, né? O que você consegue agregar mais? Então a Mitsubishi ela já foi caminhando também para criar algumas pequenas soluções, temos hoje softwares, né, que tem inteligência artificial embarcado, e com isso a gente começa a dar soluções novas também para essa indústria que está querendo se adaptar e está querendo ser pioneira nesse tipo de aplicação. Tá? Então, eu acredito que hoje a indústria brasileira ela está muito enquadrada com a demanda mundial, né? O pessoal está sim querendo se atualizar rapidamente aqui também, né? Então, esse tipo de questionamento começa a ser cada vez mais frequente para todo tipo de aplicação, não é um segmento de mercado específico que demanda isso, né? Mas as pessoas hoje estão numa busca realmente de querer criar um conhecimento, criar um conceito e começar a aplicar isso dentro da indústria de forma geral.
Qual o queridinho que vende mais da Mitsubishi? Eu sou suspeito para falar. Mas você é de produtos. São os inversores de frequência, com certeza. Que por coincidência é os equipamentos que eu trabalho. É uma pequena coincidência. Por coincidência mesmo, mas são eles sim. Que eu até brilho os olhos quando eu falo deles. E quais são os planejamentos que a Mitsubishi tem hoje com relação ao investimento e trabalhar cada vez mais a inteligência artificial com os clientes no futuro? Perfeito. A parte de software talvez vai ser um grande diferencial de todas as empresas no futuro, né? Então, o hardware ele é necessário. Eu acho que o nível de tecnologia existente hoje dentro do hardware como um todo, né, já é um nível de tecnologia muito alto, né, que atende já talvez qualquer tipo de produção, qualquer tipo de equipamento, né, que precisa ser construído. Hoje você já consegue ter uma precisão, uma qualidade dentro dos hardwares existentes, né? E hoje o grande diferencial que vem surgindo são justamente os softwares, né? Então a Mitsubishi, de uma forma geral, ela se preocupa com isso, ela está justamente investindo, né, na parte de softwares que possam trazer esse tipo de conhecimento, esse tipo de diferencial tecnológico para as empresas, né? E esse é um caminho que nós estamos seguindo, né? A gente está cada vez mais abrindo o leque, né, para essa área de conhecimento, para trazer novidades, como a gente sempre trouxe na parte de hardware, mas agora também dentro da parte de software. E eu posso complementar que certamente a cada lançamento de uma nova linha de produtos, atualizações, a gente vai ouvir falar sobre módulo de inteligência artificial incorporado, software opcional para inteligência artificial, coisas desse tipo. Tenho certeza. E como que o Brasil está nesse caminho para a indústria 4.0 plenamente? Eu falaria o seguinte, eu acho que nós ainda estamos no 3.0. 3.0. Fazendo tentando migrar para o 4.0. Então a gente ainda tem muito ainda a se desenvolver, muito a implementar, melhorando a própria automação industrial. Tem muita indústria ainda que mal utiliza isso. Uhum. Tem que melhorar muito ainda a parte de aplicação de eficiência energética. Você disse que ainda é muito manual mesmo? Tem muita coisa manual, muita coisa mesmo. Aplicar muito a parte de eficiência energética, que ainda é muito pobre ainda no Brasil. Então você tem um mercado gigantesco para explorar sobre isso. E entra a inteligência artificial nisso aí. Você conseguir processar dados, saber aonde você consegue aplicar. Então, eu diria que a gente está nessa fase de transição. Não sei se o Serain concorda comigo. Quero te ouvir também, Serain. Não, acho que você colocou um ponto interessantíssimo, que na verdade é a oportunidade. Ou seja, existe ainda muita oportunidade para as indústrias dentro do Brasil, né, se destacarem, né, ou fazer como, por exemplo, o Bedendi comentou, a questão de eficiência energética, você tem um consumo energético, um custo menor, uma qualidade maior. Então existe um campo muito grande, né, para a gente entregar realmente soluções mais, talvez, engenheiradas, né, que a gente chama, soluções assim mais robustas, complexas e que elas se interconectam, né, para ganhar diferencial de mercado, agregar valor ao produto final, né. Então acho que existe um campo, sim, muito grande ainda dentro da indústria brasileira. É lógico que temos muitas indústrias aqui que são referências até realmente para outros países também, por conta da qualidade, automação e integração que elas possuem, né? Mas como o Benendi colocou, né, num contexto geral ali de uma indústria nacional, existem bastante pontos que realmente têm oportunidade de melhoria e de diferencial para o mercado. Bom, para a gente encerrar então esse bate-papo, como que o desenvolvimento dessa indústria 4.0 pode ajudar numa sociedade mais inteligente? Se a gente trouxer à tona que a automação aplicada num processo, ela pode não só, no final das contas, melhorar a qualidade produtiva ou reduzir um consumo energético, mas se a gente trouxer à tona aqui, na verdade, toda a pauta, né, que existe hoje ambiental, que a gente precisa reduzir consumo, reduzir desperdício, melhorar a eficiência, a automação ela entra como uma sinergia completa com isso. Porque quanto mais automatizado está o seu processo, melhor a qualidade do que você produz. Menor a quantidade de retrabalho. E retrabalho significa você gastar, de novo, todo o processo produtivo, como matéria-prima, energia elétrica, e isso acaba sendo um desperdício de energia, um desperdício de tempo, um desperdício de matéria-prima. Então, a automação ela tem como hoje
você agregar toda essa necessidade que temos hoje, né? Diminuindo o custo de energia, diminuindo realmente todos os problemas inerentes de uma fábrica, problemas realmente que uma produção manual acaba não conseguindo agregar, e isso a gente consegue hoje deixar muito mais aderente às necessidades da sociedade. Né? Então a automação, acho que ela tem sempre a somar dentro de uma indústria, dentro da sociedade, do que o contrário. Se quiser complementar... Olhando do ponto de vista de que é melhor para a sociedade, é isso aí. Você ter acesso a produtos melhores, com custo menor. Se tem custo menor, você consegue ter acesso a produtos mais tecnológicos e conseguir abranger uma quantidade maior de pessoas que têm acesso a esse tipo de produtos, soluções, serviços e por aí vai. Então, eu só vejo de forma positiva essa evolução que a indústria está sofrendo. Mesmo em passos mais lentos, mas vai acontecer. Chegaremos lá. Vai. Muito obrigada, Bedende. Obrigada, Seraim, pela conversa. Fique à vontade para fazer as considerações finais. Bom, Fê, eu queria agradecer aqui essa oportunidade, né? A gente poder trazer um pouquinho do nosso conhecimento aqui para você, também para todo mundo que está ouvindo a gente, que está vendo a gente aqui também, né? Então, agradeço essa oportunidade aqui e é sempre muito bom aqui a gente poder transmitir, né, um pouquinho de conhecimento e começar a gerar essas discussões aqui, né? Para todo mundo ficar sempre mais antenado do que vai acontecer também no futuro. Eu também agradeço a oportunidade de participar. Eu acho também interessante que esse tipo de evento ajuda as demais pessoas a conhecerem um pouco mais sobre o nosso universo aqui, o nosso pequeno universo, que dá a impressão de ser um pouco fechado, mas na verdade não é, só se interessar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais sobre esses assuntos que vai conversar e ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não mesmo, depois que eu comecei a fazer uns trabalhos para Mitsubishi Elétrica, acho que a minha mente abriu assim de uma forma impressionante. Já quer fazer uma engenharia aí para... Eu adorei o termo que você trouxe, como é que é? Engenheirado. Produto engenheirado. Vou começar a usar. Você modifica, né, para adaptar ele a uma determinada necessidade. Muito bem, obrigada, parabéns pelo trabalho, obrigada por terem trazido todos esses conhecimentos pra gente. E eu agradeço, claro, a você que nos acompanhou, você aí do outro lado da tela, você aí do outro lado, né, do áudio aí. Eu ia falar do rádio, mas não, hoje é podcast. Obrigada pela companhia, a gente se encontra no próximo podcast, é só ficar atento às novidades.